Estamos iniciando mais um Conceito Podcast. Hoje comigo na bancada, ele, o Wilson Ribeiro, jornalista, apresentador e editor da revista Conceito. Ei, Sônia, obrigado de novo pelo convite. Prazer estar de novo aqui no podcast com um assunto tão importante. Né? Importantíssimo, né? Sem dúvida. E o nosso bate-papo hoje será com o Dr. Aloísio Proba. Ele é alergista, cantor nas horas vagas e também professor. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, Sônia, pelo convite aí, poder participar, falar um pouquinho desse assunto importante de alergia. De alergia, cantor não. O que causa alergia, doutor? Bom, na realidade, a alergia é uma doença que, a maioria das vezes, ela vem de um fundo genético. Você tem uma hereditariedade, as crianças têm uma história familiar de alergia, elas já nascem predispostas a desenvolver algum tipo de alergia. Só que essa predisposição, ela não é específica. Às vezes, por exemplo, os pais têm alergia alimentar, a criança desenvolve uma alergia respiratória. Então, assim, essa tendência alérgica, ela já é no nascimento. E aí, de acordo com o contato que a criança, ou adolescente, ou adulto, começa a desenvolver uma sensibilidade específica para determinados produtos. Que aí pode acontecer em qualquer faixa etária, na criança, no adulto, pode iniciar na terceira idade, o idoso, tem idoso que inicia com um processo alérgico. Mas esse quadro, normalmente, ele já vem uma predisposição desde a infância. Então é genético? A predisposição tá? Essa tendência alérgica, sim. Tá? Agora, tem pessoas, por exemplo, que nascem com pai e mãe alérgico e passam a vida toda com essa predisposição e não desenvolvem alergia a nada. Então, isso é muito imprevisível como que vai evoluir. Mas essa predisposição genética, ela tem um papel importante no desenvolvimento das alergias. E como conseguir identificar, doutor, algum tipo de alergia que eu possa ter? Não, identificar o que vai ter é muito difícil. A gente consegue, às vezes, identificar essa predisposição através de um exame, porque a alergia mais frequente, ela é causada através de um anticorpo que chama IgE. Então, é comum na criança mesmo, a gente adosa a IgE total. E, normalmente, a criança que vem com essa predisposição genética para alergia, esse anticorpo ele vem acima do normal. Então, tem de acordo com a faixa etária, um valor normal. Essas crianças, elas produzem esse anticorpo em excesso. Então, você já sabe que ela tem uma predisposição a desenvolver alergia. Mas não tem como a gente prever a que ela vai desenvolver. Porque isso vai depender dos contatos. Vai tendo contato, e aí não sensibiliza com pelo do cachorro, de acordo com o contato, sensibiliza com leite de vaca, de acordo com o contato. Não tem como a gente prever a que ela vai desenvolver alergia. A gente sabe que tem essa predisposição. Mas o diagnóstico, então, é visual, depois é através de um exame? Isso. O diagnóstico a gente faz depois que apresenta algum sintoma. Iniciou algum sintoma de alergia, aí nós vamos fazer uma IgE não só a total, aí nós vamos fazer uma IgE específica de acordo com os sintomas. Por exemplo, quem tem uma rinite alérgica. Tá? Então, aí nós vamos investigar quais são as principais causas de alergia em rinite. Aí são ácaros da poeira, pólen, fungos, pelos de animal. Então, a gente pede uma IgE específica para cada um desses produtos. Ou então, a gente faz um teste alérgico. Tem um teste alérgico que é feito um teste cutâneo, faz na pele, que nós testamos todos esses chamados antígenos, que é o que vai provocar alergia, e através desse teste a gente consegue identificar a que essa pessoa desenvolveu alergia e qual o grau de alergia, de acordo com o tamanho da reatividade do teste. A partir do diagnóstico, foi dada uma medicação, dura para o resto da vida, ameniza, como é que é a situação? O processo alérgico? Não, então você fez um diagnóstico, aí sim, aí nós temos o quê? Tem os métodos de tratamento, de acordo com cada tipo de alergia. Cada tipo de alergia tem um tratamento específico. Então, existem determinadas alergias que a gente consegue fazer um tratamento de dessensibilização. Por exemplo, vamos voltar aqui na rinite, por exemplo, que talvez é a alergia respiratória mais frequente que nós temos. Então, identificou um paciente com rinite, que tem uma IgE total aumentada, tem uma IgE específica, ou tem um teste alérgico positivo, a gente consegue fazer um tratamento de dessensibilização. Tá? É um tratamento, é uma imunoterapia, é um tratamento com uma vacina,
que a função dessa vacina é o quê? Bloquear a sensibilidade que esse paciente desenvolveu para esses alérgenos, esses antígenos que entra em contato que ele é sensível. Então, tem como fazer para esse tipo de tratamento, para esse tipo de alergia. Agora, por exemplo, vamos pensar num outro tipo de alergia, assim, uma mulher que tem alergia ao contato com tintura de cabelo, que é uma coisa comum de acontecer também. Existe um método diagnóstico, é um teste diferente, que a gente faz esse teste alérgico e identifica qual produto na tintura de cabelo que provoca alergia nessa paciente. Então, aí o tratamento é o quê? Evitar o contato com esse produto. Então, o importante é identificar, tá? Nomear, então vai usar tintura de cabelo somente que não tem esse tipo de substância. Isso é um tratamento, porque ela consegue usar essa tintura e não vai ter mais reação. Então, cada tipo de alergia tem um tratamento específico para ele. Uma causa e um tratamento, né? Isso, A rinite, você sabe, Wilson, o que causa a rinite? Eu já fiz esse exame da pele, deu ácaro e poeira. Acho que é ácaro e poeira que deu. Ácaro. Nesse tempo, casa fechada, e eu tenho um cachorro. Então acaba que junta tudo, igual eu falei, né? Na hora que eu acordo, antes de abrir o olho, eu já espirro. Porque já vai juntando a casa fechada, eu vou abrindo casa e parece que o ar circula e melhora. Nesse caso, por exemplo, e é muito comum agora nessa época, né? Que o Valadares está ficando mais frio, vamos assim dizer, né? Com temperatura baixa, menos quente. Acaba que quem tem essa tendência a ter a sinusite, a rinite também no caso, né? Fica mais em evidência, né? Isso aí, Wilson, que você disse, o ácaro. Ácaro é a principal causa de alergia respiratória, de rinite, faringite, conjuntivite alérgica, asma por alergia. É a principal. O ácaro, isso é um bichinho, tipo um carrapatinho microscópico. Vive na poeira, só que ele morre no sol. A claridade do sol mata o ácaro. Então, essa poeira de ambiente aberto, ela não tem ácaro, ele só fica em ambiente fechado. Então, a gente tem muito contato com o ácaro dentro de casa. E dentro de casa, a única coisa que consegue remover esse ácaro é pano úmido. Então, o que acontece? Esse ácaro ele acumula onde não passa pano úmido, que é papel e tecido. Então, nos acúmulos de papel e tecido dentro de casa é que vai ter muito ácaro. No seu caso, que falou que você espirra antes de acordar, por quê? O maior depósito de ácaro que existe numa casa é colchão e travesseiro. Então, passa a noite toda em contato com ácaro, de manhã, é muito comum quem tem alergia a ácaro, de manhã já levanta com sintoma exatamente por esse contato e faça 8, 10 horas respirando ácaro, tendo contato, e aí de manhã já manifesta. E colchão e travesseiro tem prazo de validade e a gente acaba não obedecendo, né? Pois é, mas assim, no caso do ácaro, Sônia, nem o prazo de validade já não funciona para ele, sabe por quê? Ele já vem de fábrica cheio de ácaro. Tá. O material ficou muito tempo na fábrica, na loja. Quando ele chega na sua casa, ele já está cheio de ácaro. Naquele plástico ainda, tudo até chegar. E esse ácaro, o que ele faz? Clareou o dia, como a claridade do sol mata o ácaro, ele passa por dentro do forro do colchão, esconde, fica o dia inteiro escondido a claridade do sol, chega à noite, ele sai, que é a hora que a gente deita e aí passa a noite toda em contato. Nesses casos, o cuidado que nós temos que ter, existem capas próprias, anti-alérgicas, anti-ácaro, para colchão e travesseiro. Então, essas capas, elas impedem o ácaro de ficar para dentro e para fora. Então, assim, para quem tem alergia a ácaro, tem o benefício de colocar uma capa anti-alérgica no colchão e travesseiro, é fantástico. Muda o curso da doença. Você falou que a rinite mais comum, a rinite seria uma das alergias mais comuns. Alimentar também, eu acho que tem um grande percentual de pessoas também que sofrem, né, dessa questão. Sim, tem sim. A alergia alimentar, existe inclusive um trabalho, um trabalho americano que relata o seguinte: 8% das crianças na infância apresentam algum tipo de alergia alimentar e 5% dos adultos. Então é uma incidência relativamente alta. É mais comum na criança do que no adulto, porque principalmente por causa da criança, a barreira intestinal, a imaturidade ainda de uma barreira intestinal, ela absorve muitas proteínas inteiras e isso estimula o sistema imunológico a formar anticorpo de alergia contra essas proteínas. É muito comum na criança, principalmente abaixo de 2 anos, principalmente alergia a leite de vaca, alergia a ovo, são os 2 mais comuns. A soja e o trigo também são comuns na infância. Esses são os 4 mais comuns na infância. Já no adulto, a gente tem principalmente frutos do mar, e aí o camarão é o campeão deles. Camarão, os frutos do mar,
o trigo também dá, e amendoim. Amendoim, por exemplo, a incidência de alergia a amendoim, aqui no Brasil nem tanto, por exemplo, nos Estados Unidos a incidência de alergia a amendoim é altíssima, muito maior do que camarão. Nossa, aqui no Brasil o principal no adulto é camarão, na criança leite, ovo e soja. Doutor, você falou de leite aí, é até bom explicar para quem está assistindo. Intolerância à lactose, né? Ou ao trigo, né? É uma alergia ou é uma outra doença, vamos assim dizer? Essa aí é classificado como reação adversa a alimento. Você tem as reações adversas imunológicas, aí são as alergias. Tem a alergia a leite e a gente tem as não imunológicas, que são chamadas essa de intolerância. Porque quando você tem uma criança, por exemplo, com alergia a leite, ela forma esse anticorpo que a gente está falando, essa IgE, especificamente contra a proteína do leite. Então, toda vez que a criança entra em contato independente da quantidade, entra em contato com essa proteína, ela já tem um anticorpo contra a proteína, reage esse anticorpo contra essa proteína e vai provocar uma reação. E aí pode ser no aparelho digestivo, pode dar diarreia, pode dar vômito, pode ser no aparelho cutâneo, então tem criança que desenvolve, às vezes, urticária, empola, incha, várias manifestações da alergia a leite. Já a intolerância à lactose, a lactose é o açúcar do leite. Então, na alergia ao leite é a reação contra a proteína. Na intolerância à lactose, como é o açúcar, esse açúcar, que essa é uma molécula inteira, quando ela chega no intestino, ela sofre um processo de quebra para ser absorvida. Tá? Então, a molécula é como se fosse, por exemplo, esse cacho de uva aqui, ó, a molécula inteira. Só que o intestino ele não consegue absorver uma molécula inteira. Tem uma enzima que chama lactase que vai lá, quebra essa proteína toda. É como se ele separasse essas uvas, porque o intestino consegue absorver só a uva, não consegue absorver o cacho inteiro. Então, o que acontece? Quando a criança ou no adulto mesmo, o intestino diminui a produção dessa enzima, que chama lactase, acontece em determinadas situações, vai diminuindo, chega a um ponto que a molécula de lactase chega lá no intestino, o cacho de uva chega lá, não tem a enzima para ela poder ser quebrada e para ser absorvida. Então, essa molécula de lactose, ela passa inteira pelo intestino delgado, chega no intestino grosso. O intestino grosso ele é colonizado por bactérias. Essas bactérias, elas provocam uma reação nessa molécula inteira, tá? Metaboliza isso, produz gases, então você tem uma distensão abdominal, tira líquido da parede do intestino, aí você vai ter diarreia, aí tem enjoo. Então, o sintoma da intolerância à lactose, ele é exclusivamente intestinal. Pode ser diarreia ou intestino preso, pode dar as duas coisas, dor abdominal, distensão, a barriga fica aumentada, enjoo. E o único sintoma de intolerância à lactose que ocorre fora do aparelho intestinal é a cefaleia, que é dor de cabeça. Então, por exemplo, tem pacientes em adultos, às vezes com cefaleia crônica, dor de cabeça, enxaqueca, não sei o que procura, pensando que é algum tipo de alergia, a gente faz o teste de alergia e faz a intolerância à lactose. Identifica a intolerância à lactose. A gente monta uma dieta zero lactose. Impressionante como melhora a dor de cabeça, melhora o funcionamento intestinal. Então, tem uma dieta própria. E aí você tem o leite sem lactose, todos os derivados. Muitos, Tá, queijo sem lactose, iogurte sem lactose, biscoito, leite condensado, creme de leite, tudo sem lactose. E a pessoa consegue fazer essa dieta, controla. Agora, tem situações, às vezes, que essa pessoa vai, por exemplo, vai numa pizzaria, a pizza de lá, tudo tem queijo. A mussarela tem lactose. Então, quando for sair fora de casa, existe essa lactase, essa enzima que digere a lactose, existe ela em comprimido. Então, 5 minutos antes, toma um comprimido da lactase, ela chega lá no intestino, quando ela comer a pizza, a lactose da mussarela chega lá, já a lactase está lá exatamente para poder quebrar essas uvinhas e ela ser absorvida. Aí não tem manifestação, não tem sintoma. Doutor, outro caso interessante que você estava falando, lembrei, é que a gente vai descobrindo aos poucos, né? Tipo, eu vejo gente que tem alergia a perfume, a sabonete, a esmalte. Eu já fui médico dela falar, troca o sabão em pó, pode ser reação por conta disso, amaciante. Isso tudo acaba sendo contato alérgico também? Existem, que essa aí já é chamada dermatite de contato alérgica. A pessoa, ela desenvolve, aí já não entra aquele anticorpo, aí já é uma célula, que é um linfócito, que sensibiliza contra esses produtos.
Aí são produtos químicos que entram em contato com a pele absorve esse produto químico, estimula esse linfócito, aí o linfócito fica sensível contra aquela substância. Então, por exemplo, no esmalte, passou o esmalte. O contato maior do esmalte a maioria das vezes é no rosto. Então, a dermatite de contato alérgica pelo esmalte, a maioria das vezes ela vai dar dermatite em pálpebra superior, em torno da boca, na lateral aqui do pescoço, pelo contato, que é onde a gente mais coloca a mão. Essa é uma diferente, porque ela chama dermatite de contato, precisa ter esse contato com a pele. Então, existe um teste alérgico que ele identifica se a pessoa tem alergia à substância que tem no esmalte. Então, identificou? Bom, então nós precisamos de usar um esmalte que não tem essa substância. Por exemplo, o perfume é uma coisa que dá muita alergia também, em contato com a pele. Em mulheres é comum também a gente ver, por exemplo, bijuteria. Sim. O metal em contato com a pele, uma substância. Inflama, né? Isso. Chama sulfato de níquel, essa substância. Onde tem contato, a pele absorve, aí esses linfócitos, essas células vão lá, reagem no local e provocam uma reação inflamatória no local. Então fica aquela irritação, vermelho, coça muito, às vezes cordão, pulseira, aonde contato do metal. E por exemplo, é muito comum quem tem essa alergia à bijuteria, às vezes dá uma dermatite, uma irritação na barriga. Contato do botão da calça jeans, que é um metal, em contato com a pele, aquilo vai irritando, vai inflamando e forma, às vezes, reações de dermatite extensas, às vezes. Botão de calça jeans, fivela de cinto de metal. E nesses casos, doutor, é tipo assim, é bom a gente, até para quem está assistindo, entender. Essas reações acontecem, a pessoa por si só toma um remédio, um antialérgico, e acaba que melhora e deixa passar. É importante saber que tem exame, né? Que tem como descobrir isso. Isso. Porque, por exemplo, teve uma reação dessa, você usa lá um creme, um antialérgico e melhora. Daqui a pouco, ela está voltando. Então, a vantagem desse teste é você identificar qual é a substância que a pessoa é sensível, que a partir do teste você identifica e a gente entrega uma lista para o paciente. Por exemplo, essa substância existe em tais produtos, todos os produtos que têm essa substância. Então, a partir do momento que evita o contato com essa substância, está tratado. O tratamento, nesses casos, é identificar, mostrar onde que tem e evitar o contato. Pronto, acaba o problema. Há tratamento com remédio ou muitas vezes é só evitar? Não, por exemplo, quando aparece uma reação dessa, teve uma reação na orelha, ela botou um brinco todo vermelho, então tem um tratamento. A gente usa principalmente um corticoide tópico, que é o que resolve, que é o que melhora, um antihistamínico para diminuir a sensação de coceira. Então tem um tratamento para tirar da crise. Agora, tirou da crise, é identificar a causa, para evitar, porque tem pessoas que realmente chegam, às vezes, no consultório, tendo crise de repetição há anos. Não, só passa um cremezinho, passa isso, volta, dá de novo. Exatamente por isso. Porque enquanto não identifica, e alergia, identificar a causa é a base, é o alicerce do tratamento. Agora, você sabe que tem até remédio, tem gente que é alérgico a remédio. Não Sim. sei se já aconteceu você ir em consultório médico, aí vão te aplicar uma medicação, vou te passar e pergunta assim, você tem alergia a uma medicação? Uhum. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento, né? Porque e o interessante do remédio, você falou, eu lembrei, por exemplo, minha mãe sempre tomou dipirona. Dipirona não, o Buscopan, por exemplo. Buscopan. E desenvolveu uma alergia ao tomar Buscopan na veia. Mas assim, do nada, a gente percebeu que a veia aqui do braço ficou alta. Aí o médico parou na hora e falou, você tem alergia ao Buscopan? Falou, não, porque eu tomo. Aí foi descobrir que tinha. Então, essa reação, por mais que a pessoa tenha o hábito de tomar o remédio e talvez aconteça alguma reação, ela nem perceba, né? Mas essa, como foi na veia, parece que deu esse destaque. Essa reação, igual a Sônia está falando do remédio, a pessoa consegue identificar que há essa alergia? Uhum. Bom, isso é aquilo que eu te falei. A gente, quando a gente nasce e não tem alergia, nada. Você só nasce com uma tendência alérgica, uma predisposição maior a desenvolver algum tipo de alergia. Todas as alergias, elas vão desenvolver depois de contato. A pessoa vai tendo contato, seja com alimento, seja com medicamento, com produto químico. Então, existe um período que a gente chama de período de sensibilização, que é entre o contato, vai sensibilizando e depois de um certo tempo, você começa a manifestar o sintoma. Com o medicamento acontece dessa forma. Por exemplo, você falou aí da dipirona. Dipirona é um dos medicamentos que mais provocam alergia. É muito frequente. E todos os pacientes que desenvolvem alergia à dipirona, por exemplo, às vezes tem gente que tomou dipirona a vida inteira, está lá com 40, 50 anos de idade, iniciou uma reação à dipirona.
Então, o período de sensibilização é uma coisa também muito relativa, muito imprevisível. Tem gente que toma dipirona uma vez, na segunda vez que toma já reage. Tem gente que toma durante 40 anos e depois vai passar a reagir. Então, não tem como a gente prever quem vai desenvolver, quando vai desenvolver. A reação medicamentosa, a maioria das vezes, a gente vai atuar depois que ela aparece. Não tem como você prever uma reação dessa. Então, por exemplo, teve uma reação medicamentosa, então a gente vai lá, vamos identificar qual é a medicação, existem testes, identificou qual é a medicação, aí você vai dar a relação, então você não pode usar essa substância, e aí tem toda uma orientação, tá? Por exemplo, o paciente sempre que for usar algum medicamento tem que ler, tem que saber a composição para poder evitar, porque, por exemplo, dipirona, ela está associada num monte de remédio. Então, não vem às vezes dipirona, você vai tomar uma neosaldina, tem dipirona. E as reações, elas não dependem muito da quantidade. Tá? A reação, quem tem dipirona, se tomar dipirona gotas, se tomar dipirona oral, a substância que provoca a reação. Então, isso é imprevisível. O alimento, também, a alergia alimentar, é assim também. Por exemplo, o camarão, que é muito frequente. Todo mundo que desenvolveu alergia a camarão, você pode observar, não, eu sempre comi camarão, nunca tive nada, de uma hora para outra. Tem. É esse período que vai sensibilizando. Eu achei interessante quando eu falei que o marido da minha sobrinha tem, né, alergia à carne de boi, que você falou que praticamente tudo, né? As pessoas podem desenvolver uma alergia, né? Todos os alimentos. E a gente às vezes tem na cabeça que é só determinados produtos, né? Mas tem umas alergias que é interessante, elas te dão uns sintomas, né? E de repente, se você chegar no médico, aquela alergia já sumiu, né? Aquelas... o sintoma, né? Bem imediata, né? Então, se você não fizer uma foto... por que acontece esse tipo? É porque uma pessoa tem uma imunidade mais resistente? Como é que é? Não, isso aí, ele vai mais do grau de sensibilidade. Tá? Em pessoas que são pouco sensíveis, normalmente a tendência de ser uma reação mais branda. Tá? Então, tem gente assim, com uma sensibilidade muito fraca, muito baixa. Ela pode até iniciar uma manifestação, mas como a sensibilidade é baixa, aquilo pode regredir com o tempo. Tem gente que tem reação de manhã com um medicamento, às vezes come muito pouco, às vezes no final da tarde aquilo lá já está desaparecendo, some. Tem pessoas que têm uma sensibilidade forte, que tomam a medicação e fica durante 2 semanas reagindo, inchando, enche o olho, enche a boca, empola, coça. Então, isso vai muito do grau de sensibilidade e também do produto que provoca alergia. Porque, por exemplo, se for uma dermatite de contato, tem gente, por exemplo, que tem dermatite de contato, vamos supor, um protetor solar. Passa um protetor e às vezes aquilo dá uma reação. Se for uma sensibilidade muito leve, aquilo vai dar uma vermelhidão na pele, e aquilo devagarzinho, aquilo lá, se você não passar novamente, ou lavou a mão, tirou o estímulo, aquilo pode ir regredindo e desaparecer. Agora, tem pessoas que são extremamente sensíveis a protetor solar, passa, aquilo dá uma reação violenta na pele, e mesmo tirando, aquilo vai durar 2, 3, 5 dias dando reação. Você falou de protetor solar, não sei, de vez em quando a gente usa algum protetor solar e de repente seu olho fica sempre lagrimejando. Quando você vai passar a mão no olho. E tem uns que não, você pode passar, tá? É tranquilo. É alguma sensibilidade ou é do produto mesmo? Não, aí é do produto. É do produto. Porque o protetor, por exemplo, se você passar, normalmente ele não vai te dar uma reação de lacrimejamento, ele vai te dar uma reação na pálpebra. Vai ficar com a pálpebra vermelha, isso for um processo alérgico. Agora, tem produtos que são irritantes. Da mesma forma que tem dermatite de contato alérgico, tem uma dermatite de contato irritativo, que aí não é processo alérgico, é puramente uma irritação. Não é uma sensibilidade em termos de alergia. Essa do lacrimejamento, aí já é mais uma irritação do produto. Aí não é processo alérgico, não. Não tem nada a ver com alimentação, não tem nada a ver com medicação, o emocional. Às vezes você está estressado, tem pessoas que você vê com o peito todo vermelho. É normal? É uma alergia? Não. O emocional, aí, na maioria das vezes, ele não entra como fator causal. Ele não desencadeia um processo alérgico. Tá? O emocional, ele entra como um agravante. Tá? Então, quem tem algum tipo de alergia e está passando, às vezes, um período de mais estresse, mais tensão, não sei o quê, ele potencializa esse processo alérgico. De repente, se você fosse ter uma reação branda, ele vai te dar uma reação muito mais intensa do processo alérgico. Tá? Em termos do fator emocional psicológico, tem
praticamente uma reação na pele, que chama dermografismo, que é uma sensibilidade na pele, em que aonde acontece qualquer atrito ou pressão na pele, ali forma tipo uma reação de urticária. Um vermelhozinho, coça um pouquinho. O dermografismo, ele tem uma influência do aspecto emocional muito forte. Tá? Então, nas urticárias, o aspecto emocional, ele tem uma influência grande. Tá? Na alergia respiratória, principalmente na asma alérgica, o aspecto emocional, ele funciona como um agravante. Tá? Então, assim, como fator causal, não, mas como agravante, a maioria absoluta das alergias, o estresse, a tensão, essa descarga de adrenalina aí, esse aumento do cortisol que provoca com estresse, ele acaba agravando esses processos alérgicos. O doutor só falou aí, por exemplo, da asma, né? E obviamente que essas situações envolvendo a alergia, no exame a gente vai conseguir resolver ali. Mas tem coisas que a gente pode fazer em casa que facilita, né? Para contribuir para que não tenha reação. Igual você falou, por exemplo, quem tem alergia a ácaro, passar pano molhado, que ajuda e tal. Isso. Há outros fatores, igual, por exemplo, asma, eu já ouvi falar, por exemplo, não tem tapete, né? Sempre uma casa mais arejada, em questão de cortina, questão desses contatos com tecido. A gente vê muito isso relacionado à casa. São nesses pontos que funciona mesmo? Isso é fundamental. Por exemplo, numa alergia respiratória, o tratamento ele é feito em 3 partes. Tá? Então, o início do tratamento, o que nós temos? Identificar a causa. Tá? Porque todos os cuidados que nós vamos ter com esse paciente, eles são baseados na sensibilidade. Tá? Então, a gente foca muito, porque não adianta você sair tirando tudo. Então, senão a pessoa consegue, tanta coisa para fazer, nada. É focado na sensibilidade, é sensível a ácaro. Então, tem os cuidados específicos para ácaro. Tá? Então, o tratamento são cuidados, medicamento e, em alguns casos, a imunoterapia, que é esse tratamento para bloquear a sensibilidade. Então, por exemplo, vamos botar aí ácaro, que é o mais comum. Tecido e papel, que é onde que o ácaro vai acumular. Então, dentro do quarto, manter um quarto claro. Durante o dia, manter sempre o quarto aberto, que é a claridade do sol que mata o ácaro. Abrir as portas do guarda-roupa, porque o guarda-roupa tem muito ácaro. Então, mantenha as portas do guarda-roupa abertas para a claridade do sol reduzir a quantidade de ácaro. Quarto com o mínimo possível de coisas, se possível, só cama e guarda-roupa, que é um quarto fácil de você entrar lá, passar um pano úmido, manter esse limpo. Tá? E aí tem alguns cuidados fora do quarto, que aí seria, por exemplo, onde acumula muito ácaro. Tapete tem muito ácaro, realmente é um depósito enorme. Sofá e almofada de tecido tem muito ácaro. Acúmulo de papel dentro de casa tem muito ácaro. Tá? Tem biblioteca, armário cheio de papel. Isso aí, ou seja, mexer ali é ter contato direto com ácaro e uma quantidade muito grande. É muito comum, às vezes, por exemplo, homem quando tem alergia a ácaro, guarda-roupa é um lugar importantíssimo, mas o homem até que não tem tanto problema não, porque o homem abre o guarda-roupa, pega a camisa, veste, vai embora. Mulher, para poder sair, ela mexe no guarda-roupa inteiro. Então aqui, isso aí são crises, aí é uma crise fortíssima. Você vira e mexe, não levar não, eu vou mexer no meu guarda-roupa, eu entro em crise. E entra por quê? Aí o contato é muito grande com o ácaro. Então, esses cuidados de prevenção, eles dependem da sensibilidade. Por exemplo, quem tem alergia somente a pelo de animal, qual que é o cuidado? Não deixar animal dentro do quarto. Quanto mais o animal estiver fora de casa, melhor. Então, são cuidados, assim, específicos. Uma coisa, por exemplo, que às vezes é comum de ver em alergia respiratória, e que pouca gente sabe, é alergia barata. Barata é uma coisa que dá muita alergia e às vezes piora muitas crises. Mas assim, a barata, por quê? Porque não é a barata em si. Tem gente que tem alergia e pânico, né? A barata, como é que ela faz? Ela fica escondida durante o dia, enquanto tem luz e movimento, à noite ela sai para procurar comida. Então ela sai, aonde ela passa, ela vai deixando uma saliva, uma secreção, para ela não se perder. Achou o alimento, ela volta andando por cima dessa secreção para o esconderijo dela. Essa secreção, essa saliva da barata, depois de 2 a 3 dias, isso seca, vira pó e faz parte da poeira de casa. E tem gente que tem sensibilidade somente a esse pó da saliva da barata. Então o cuidado para esse paciente é o quê? Detetizar a casa. De 4 em 4 meses faz a detetização para barata, mantém a casa 0 de barata.
Então, às vezes, isso já dá um ganho, uma melhora impressionante. Isso que eu ia perguntar, detetização, higienização de estofado, cortina, tudo ajuda? Ajuda dependendo do grau. Do grau e da sensibilidade. De acordo com a sensibilidade, sim, isso é importante. Em sofá, higienização, para quem é alérgico a ácaro, funciona? Não. Porque o ácaro faz no sofá o que ele faz no colchão. Clareou o dia, ele esconde, anoitece, ele está solto. Então, higienizar, você vai manter ele limpo, mas o ácaro fica ali. O ideal, para quem tem alergia a ácaro, é um sofá de um material impermeável. Couro, tecido emborrachado, corvinho, courino, qualquer coisa que dê para passar um pano úmido. Aí você está seguro. Para criança, ainda mais para quem é alérgico a ácaro em criança, e criança gosta muito de pular no sofá e deitar e brincar, ou seja, o contato é muito mais próximo. Nós falamos da hipersensibilidade imediata. Tem a retardada também, né? Uhum. E aí, como é que a pessoa consegue, pelo menos, te dar, tipo assim, um indício, eu comi, foi isso, e a probabilidade de ser, porque às vezes o paciente já chega com um diagnóstico assim, eu comi isso, me deu isso, né? Então já fica até mais fácil, né? E quando a pessoa não consegue identificar o que deu? Pois é, quando você tem essa relação causa e efeito, comeu, teve reação, essa é chamada alergia imediata, a ação imunológica imediata. Normalmente é feita através desse anticorpo IgE, que provoca uma liberação de histamina rápido, a reação na hora. Agora, existem reações alérgicas, imunológicas, que elas não são baseadas por essa IgE. Então, a reação ela não acontece de forma imediata. São reações alérgicas alimentares, por exemplo, que são baseadas aquela mesma célula linfócito que dá reação de alergia com brinco, só que ela dá no aparelho digestivo. Então tem gente que usa o alimento, usa num dia, vai ter reação à noite, às vezes pode começar a ter reação no dia seguinte, tá? Que são algumas reações que não é tão frequente quanto a alergia imediata, mas e não tem um exame que você identifique. Tem um tipo de alergia, uma sigla que chama FPAS, que é no adulto, acontece na criança, no adulto, que é muito comum com leite, soja, arroz e trigo. De comer no dia seguinte, às vezes, aí começa, ela vai ter enjoo, tem dor abdominal, às vezes tem diarreia, tem uma prostração, a criança fica prostrada e não quer fazer nada, e isso acontece no dia seguinte. Então é muito difícil de ter essa relação causa e efeito. Então a gente investiga imediata, faz a investigação, e esse é um diagnóstico clínico. Não tem um exame. Você vai fazer o diagnóstico e aí você vai restringir, durante 3 semanas, você restringe os 4 principais alimentos que dão essa reação. Restringiu, melhorou, você teve uma melhora, a criança parou de ter dor abdominal, aí você reintroduz um de cada vez. Reintroduz o leite durante 1 semana e observa. Não teve reação, está liberado. Introduz a soja. Opa, da semana da soja ela começou a fazer sintoma. Então já sabe que a soja é um dos motivos. O que você retira, depois você reintroduz um de cada vez e você consegue fazer o diagnóstico. Quando a alergia começa a ser preocupante? Alergia, existem várias alergias preocupantes. A alergia preocupante, então vamos colocar lá, por exemplo, a alergia respiratória. Ela é preocupante principalmente quando em pacientes que têm alergia, por exemplo, tipo asma alérgica. Essa é uma preocupante porque, dependendo da evolução, se não tiver um tratamento, um medicamento, os cuidados, isso em alguns casos pode evoluir para uma insuficiência respiratória. Então, esse é um quadro grave, tá? Não só na criança, mas no adulto, que não trata, não consegue identificar o que está fazendo mal e tem aqueles quadros de tosse, de falta de ar, de cansaço, não consegue fazer nada. Se não identificar, tem, e não são poucos casos, que evolui às vezes para insuficiência respiratória e pode evoluir para óbito, devido a uma insuficiência respiratória. Então, em termos de alergia respiratória, a mais preocupante é o quadro de asma. Em termos de alergia alimentar, são aquelas alergias que podem evoluir num quadro de uma sensibilidade muito acentuada e pode evoluir para um quadro de anafilaxia, que o pessoal chama de choque anafilático, tá? Que é uma reação violenta, uma reação, por exemplo, a anafilaxia mais comum que nós temos no Brasil é o camarão.
é um quadro de uma reação generalizada. É uma reação de comer, vai ter uma reação na pele, uma vasodilatação, a pessoa de ficar toda vermelha, incha, aí começa a ter inchaço, às vezes, lábio, o rosto, e o perigo é quando incha na glote, que a glote é a passagem do ar para o pulmão, esse edema, esse inchaço pode acontecer na glote. Esse paciente pode evoluir para um quadro de hipotensão, a pressão vai caindo, vai ficando baixa, desmaia, e esses quadros, o risco, se não tiver um atendimento a tempo, é um quadro também que perceber pode evoluir. Sintoma, corre para o hospital. O hospital não se preocupe, tomar antialérgico? Não, antialérgico não dá tempo, não perde tempo com antialérgico. Nós temos um caso recente agora, de uma influencer lá no Rio Grande do Norte, que tinha uma alergia forte a camarão, o vizinho dele deu um bolinho de mandioca para ele, e ele achou que só era um bolinho de mandioca, só que tinha camarão dentro. Então ele comeu esse bolinho de mandioca e começou a passar mal em casa com a esposa. E aí foram lá, tomaram antialérgico, não sei o quê, e demorou um pouquinho, viu que estava piorando, colocaram no carro e foram para o hospital. Infelizmente já chegou em parada cardiorrespiratória e evoluiu para um óbito. Por um bolinho de bacalhau com camarão. Porque as alergias, quando são graves, principalmente a grave, ela não depende de quantidade. Um camarãozinho ou 1 quilo de camarão, a reação é a mesma. Era a minha pergunta, se poderia chegar a óbito. Então, pode. Tem alergias que, se não forem tratadas a tempo, elas podem evoluir. Um quadro de alergia alimentar, por exemplo. Uma outra coisa que pode dar essas anafilaxias, esse choque anafilático, é alimento, alergia medicamentosa. A maioria das vezes as alergias medicamentosas são quadros brandos, moderados, mas tem em alguns casos que também existe anafilaxia, choque anafilático por uso de medicamento. E os medicamentos que mais dão são os analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, tá? São esses 3 grupos que é muito mais frequente você ter alergia medicamentosa. E uma outra coisa também que acontece com uma certa frequência de reações graves em alergia é a alergia picada de inseto. Abelha. São 3 insetos que dão reação grave: abelha, formiga e marimbondo. Tá? Quando é processos brandos, normalmente você vai ter uma reação local, fica vermelho, brando. Agora tem quadros que vai evoluindo e aí a sensibilidade vai aumentando e passa de uma reação somente local para uma reação generalizada, que é essa anafilaxia, esse choque anafilático. Quando é um processo alérgico, quem tem uma reação grave em termos de alergia, uma picada de abelha já é o suficiente. Pode evoluir para um quadro de anafilaxia. Tá? Agora, a abelha também tem quadros que são quadros de intoxicação. Aquela pessoa que tomou lá 50 picadas, várias picadas, aí tem um quadro de intoxicação que também é um quadro grave. Tá? Mas em termos de alergia, você tem abelha, formiga, marimbondo, e às vezes, por exemplo, um paciente que tem uma reação dessa, é importante fazer um exame, a gente faz um exame, identifica a quantidade, qual a sensibilidade desse paciente, e esse paciente tem como fazer um tratamento de dessensibilização para ele, que é um tratamento feito com uma vacina específica para picada desse inseto. E a gente consegue desensibilizar, depois de 1, 2 anos, esse paciente está tendo reação somente no local. Doutor, o senhor falou nesses exemplos aí desse influencer, né? Automaticamente eu lembrei de uma mulher, não sei se você chegou a ver, que cheirou pimenta. Pimenta. Que só cheirou o vidro de pimenta e está no hospital, internado até hoje. Até hoje. Esses casos do cheiro também, igual aquele que você falou do camarão, acaba provocando a reação. Isso. Dependendo da sensibilidade, tá, o próprio o cheiro, ele pode provocar uma reação alérgica. Então, por exemplo, quem tem reação alérgica muito forte, muito intensa, por exemplo, com camarão, o ideal é evitar até de fritar o camarão dentro de casa. Porque a fritura do camarão, ele põe em suspensão a proteína do camarão, que é a proteína que provoca a reação alérgica, que chama tropomiosina, e essa proteína ela é resistente ao calor. Então, nessa suspensão, a proteína está ali inteira. Então, se a pessoa inalar essa proteína pelo cheiro, ela pode também desenvolver uma reação alérgica grave, como essa menina, por exemplo, da pimenta. Ou seja, certamente ela tinha uma sensibilidade extremamente forte. Então, ao cheirar, ou seja, você inalou uma quantidade, na pimenta é uma substância que se chama capsaicina, que é o que dá essa reação. Então, dependendo da sensibilidade, as reações podem ser reações graves e, infelizmente, em alguns casos, pode ser reação fatal. Depende muito do grau de sensibilidade. Existe exame preventivo?
Eu não sei, quer dizer, eu acho, né, que eu não tenho nenhuma alergia a nada, até hoje não. Uhum. Se eu for amanhã no consultório, eu consigo saber, fazer um exame e detectar o PAS. Você tem uma probabilidade de ter a partir de agora. Aí esse exame, o que a gente faz em termos de prevenção é para saber se você tem, primeiro, uma tendência alérgica. A gente tem alguns exames que a gente consegue fazer. E a gente consegue dosar também, fazer, por exemplo, no caso de alergia alimentar. A gente faz um teste à base de alergia alimentar, só que esse teste alérgico, ele vai identificar se você tem um anticorpo, essa IgE específica, contra uma proteína de um alimento. Mas isso não é diagnóstico de alergia. Tá? Muitas das pessoas, por exemplo, que tem alergia a tal alimento, não sei o quê. Você faz o teste, primeiro, ou dá tudo negativo. Ou então a pessoa não chega lá, eu tenho alergia a camarão, quero fazer um teste. Dá o teste positivo para camarão. Mas também deu teste positivo para carne de porco. E a pessoa fala assim, mas eu como carne de porco e nunca tive nada. Então o teste positivo ele não é diagnóstico de alergia. Ele só mostra que você tem um anticorpo específico contra uma proteína do alimento. Agora, isso é sinal, a gente consegue fazer, não, a partir daqui você vai desenvolver alergia à carne de porco? Não. Não tem como a gente fazer um exame para saber a que você vai desenvolver alergia. Porque você pode, mesmo às vezes tendo um teste positivo, normalmente a maioria das vezes é fraco, você pode comer carne de porco a vida toda e nunca ter nada, e de repente um dia você vai comer um peixe, sensibiliza com peixe e tem uma reação alérgica ao peixe. Doutor, e alergia a gente pode dizer, tem cura ou tem uma forma de amenizar ali, controlar a situação? Depende da alergia. Dependendo da alergia, a gente consegue tratar e eliminar, por exemplo, as alergias respiratórias. Quem tem a alergia a ácaro, pelo de animal, a picada de inseto, essas reações graves, com o tratamento de dessensibilização, a gente consegue eliminar praticamente 100%. A pessoa passa, depois do tratamento, a ter contato sem ter sintoma. Por quê? Essas alergias é o quê? Você tem uma IgE muito alta, esse anticorpo, contra aquela, vamos supor, o ácaro. Com o tratamento, essa vacina, o que ela faz? Ela vai induzir o seu sistema imunológico a produzir um outro tipo de anticorpo, que chama IgG, que é uma IgG bloqueadora. Ela vai lá na IgE específica que você tem para ácaro, bloqueia até trazer para um nível praticamente normal de quem não tem alergia. Então, depois disso, você passa a reagir como quem não tem alergia. Então, nesse ponto, a gente tem um tratamento que praticamente cura. A tendência alérgica, não. A tendência alérgica, a pessoa vai ter a vida toda. Isso aí não tem como modificar geneticamente. Tá? Mas a sensibilidade que a pessoa desenvolveu, a gente consegue bloquear e tratar, e a pessoa passa, a partir desse tratamento, reagir como quem não tem alergia. Infelizmente, não são todas as alergias que a gente consegue fazer. Em algumas a gente consegue. Tá? Para alergia respiratória, alergia picada de inseto, por exemplo, tem algumas alergias de mosquito, que a gente vê muito aqui em Valadares, as crianças com as perninhas todas machucadas, então uma picada forma uma reação alérgica, coça, fere, isso aí a gente consegue tratar. Agora, por exemplo, quem tem alergia a um medicamento, tomou a dipirona e teve uma urticária, qual que é o tratamento? Ele está dipirona, esse aí, em alguns medicamentos específicos, por exemplo, que AS, tem gente que desenvolve uma alergia a AS, só que precisa de tomar AS, que tem problema cardíaco, a gente consegue fazer no hospital, a gente consegue fazer uma dessensibilização, a gente vai dando doses progressivas, você vai reagindo, a gente vai tirando, de forma que depois ele consiga tomar. Mas a maioria dos medicamentos, por exemplo, os alimentos, o que é? É identificar a causa e afastar. O importante nesse caso, aí sim, afastou, você está tratado. Me passou pela cabeça aqui pressão repetida. Eu coloco um sutiã, tá? Direto sutiã, aquele calor de Governador Valadares, fica úmido, bolsa. Pode desenvolver uma alergia? Pode. Aí, no caso, por exemplo, você tem a chamada urticária de pressão tardia, que é um tipo de urticária que ela vai acontecer aonde você tem uma pressão mantida. Essa é uma. E tem um outro tipo de urticária que é chamada dermografismo, que eu tinha falado, que é onde você faz atrito, onde faz algum tipo de pressão, ali aparece uma reação de urticária. Só que esse dermografismo,
tirou o estímulo, no instantinho some. A depressão tardia, por exemplo, você falou da alça do sutiã. Tem gente que, com bolsa, carregando a bolsa, que depois de um certo tempo, forma uma reação de urticária e ela é demorada. Se demora, às vezes, 8, 12 horas para poder desaparecer. E tem uma baixa resposta com antialérgico. O antialérgico não tem uma ação muito eficaz nessas urticárias de depressão tardia. Existe um exame próprio que a gente faz, um exame que a gente faz na clínica, tem um aparelhinho que a gente coloca, identificou, aí o que você tem que orientar esse paciente? Evitar essas situações de pressão. Evitar de carregar a bolsa aqui no braço, por exemplo, usar um sutiã, evitar um sutiã apertado, usar de preferência sem alça, esses locais de pressão mantida, que ali a tendência a aparecer. Nesse caso, a alergia não é o produto, é a pressão exercida da pele. Existe, são dois mecanismos que podem provocar alergia. A pressão, que é essa pressão tardia, ou você desenvolveu uma alergia ao material, tá? A tintura, ao material que foi feito, um poliéster, aí pode dar uma reação no local também. Doutor, o exame, o plano de saúde, cobre ou não? O exame, sim. O exame, a maioria dos planos de saúde, eles cobrem esses exames. São cobertos, sim. É um tratamento que fica caro? O tratamento, você está falando Cada caso um caso, né, das alergias. Depende do tratamento. Por exemplo, a medicação, a vacina ela já entra como medicamento. E normalmente os planos de saúde não cobrem a medicação. Tá? Então, os exames, a maioria dos planos, eles cobrem. Tá? Mas essa de sensibilização, aí não, isso aí já entra como medicamento. Wilson, você sabe que a gente aproveita para fazer consulta aqui. Né? Tá certo. A hora da conta. Tem mais algum, Wilson? Não, tá tudo bem esclarecido. E interessante saber esses detalhes da alergia, né? Porque a gente, igual do cheiro, para mim é novidade. Eu não sabia realmente, principalmente da comida, né? Mas é importante saber. Por exemplo, essas frituras, isso aí, o cheiro. Agora, por exemplo, tem gente que tem rinite com um cheiro forte, por exemplo. Sentir o cheiro do perfume desencadeia um caso de rinite. Aí, nesses casos, aí já não é processo alérgico, é só um processo puramente irritativo. Basicamente, tem 3 irritantes da mucosa nasal, que às vezes provoca rinite, e não é por alergia, é só por irritação. Um é cheiro forte, perfumes, produtos de limpeza em casa, cheiro de cigarro. Um outro irritante é vento, principalmente ventilador. Tem pessoa que senta na frente do ventilador, no instantinho o nariz está entupido, está escorrendo, está espirrando. E estímulo frio. Estímulo frio, principalmente o ar-condicionado. O jeito é procurar o médico, né, só? E geralmente, não tem jeito, né? Às vezes é procurar o médico, a gente tende muito a ir em determinados médicos, às vezes nem a área deles específica, e acaba que deduz ali que é uma alergia e acaba dando uma medicação, né? Eu acho que o correto seria a gente procurar um médico especialista, né? Porque para fazer essa diferenciação, por exemplo, não é uma alergia ao perfume, é uma irritação pelo perfume, é uma rinite não alérgica, também chamada de rinite irritativa. Às vezes você tem a rinite mista. Tem pessoas que têm a rinite alérgica, um ácaro, e quando passa um perfume, piora. É a rinite mista. Ela tem um componente alérgico e um componente irritativo. Sortudo 2 vezes, né? 2 vezes. E aí você tem que abordar e tratar as 2 coisas. Os cuidados são os 2 mecanismos. Tá certo. Wilson, quero te agradecer a sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? Te convidarei outras vezes. Pode deixar. Doutor Luiz, valeu de montar umas explicações. Eu sei que vai ser muito proveitoso para muita gente. Muito obrigado. Tá bom, Sônia. Eu te agradeço. O Wilson, agradeço. É uma oportunidade de a gente poder realmente conversar, falar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, te agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.